Clube dos Poetas Vivos. Uma parceria Casa Fernando Pessoa e Teatro Nacional Dona Maria II. Com Teresa Coutinho. Eu queria agradecer a todas e a todos que estão aqui presentes. É uma grande alegria estar em vida real nesta iniciativa que se chama Clube dos Poetas Vivos e que já tem há alguns anos. É uma parceria entre a Casa Fernando Pessoa, em Lisboa, e o Teatro Nacional Dona Maria II. E vou falar-vos assim de forma um bocado informal, porque acho que também é para isso que estamos aqui. Eu estava a comentar há bocadinho que às vezes é difícil virmos a lugares, enfim, maravilhosos e interessantes e é pouco tempo para nos conhecermos, é vir, é uma hora de apresentação, vamos embora e fico com esta sensação de ter sido muito rápido. Portanto, estou agora a improvisar um bocadinho, mas a tentar olhar para toda a gente para vos dizer um bocadinho sobre o clube e sobre a razão de estarmos aqui. O clube é um encontro mensal com um poeta ou uma poeta convidada ou convidado, com quem eu converso e lemos, os atores do Teatro Nacional ou atores convidados leem poemas desse poeta convidado e conversamos com o público. Pretende ser um encontro relativamente informal, sabendo nós, obviamente, que nestas coisas, se alguém está deste lado, nesta formação um bocado mais, enfim, há aqui uma elevação, estamos num palco e tal, à partida somos nós que vamos dar à letra, como se costuma dizer no Porto. Mas é isso, portanto, a ideia é que a dada altura se possa abrir a conversa ao público e vocês possam também pôr as vossas questões, fazer as vossas partilhas, o que quiserem. Esta sessão, aqui em Vila Real, faz parte da Odisseia Nacional. O Teatro Nacional anda um bocado pelo território nacional, agora que está sem edifício em Lisboa, e tem sido uma grande alegria poder levar a poesia e as conversas a vários pontos do país, porque essa é que é realmente a ideia, pelo menos para mim, e penso que também para o diretor artístico do Teatro Nacional e para a equipa do Teatro Nacional, isso é que é o Teatro Nacional, não é? O Teatro Nacional é o teatro de todo o território, de todas as pessoas, e um teatro que convide toda a gente a entrar, e hoje olhar para vocês sinto-me muito feliz, porque sinto que somos diversos, não é? Somos muitos e somos muitas. E estamos, 2 dias depois do 25 de Abril, aqui a celebrar também essa data. Esta é uma sessão comemorativa do 25 de Abril, que é uma sessão que vai, obviamente, enfim, existir em torno dessa data, mas também em torno deste livro extraordinário que foi publicado muito recentemente e que se chama, é uma antologia, já vamos falar sobre esta questão de ser ou não uma antologia, mas eu vou dizer assim, é uma antologia que se chama Direito de Resposta, e que saiu na editora Flandetal e que tem a organização do Ricardo Marques, que está aqui à minha esquerda. E é uma antologia em que 25 poetas contemporâneos, nascidos depois do 25 de Abril, respondem a 25 poetas mortos há mais de 70 anos. Vamos também perceber porquê há mais de 70 anos e o que é que motivou esse desafio que o Ricardo fez aos poetas que aqui estão presentes. 2 desses poetas são poeta Francisca Camelo e o poeta Miguel Cardoso, que estão aqui também para falarmos um bocadinho destes poemas, deste diálogo, desta antologia e, obviamente, inevitavelmente, da importância do 25 de Abril, da possibilidade de estarmos aqui juntas e juntos. Claro que nunca é totalmente livres, não é? Porque sabemos que nunca é. Mas é com alguma liberdade e com a possibilidade de nos interrompermos e de falarmos livremente e de discordarmos e concordarmos. E por isso, espero que esta seja uma noite também de celebração disso mesmo, da democracia, da liberdade, da diversidade e já agora, da cultura e da liberdade artística e da liberdade de expressão. E por isso, já que temos todos, quem está à água, quem está a vinho, está a vinho, eu gostava de fazer um pequeno brinde de abertura aqui da sessão e agradecer ao público que está presente. 25 de Abril sempre. Sempre. Obrigada por estarem aqui. Obrigada. Obrigada. Vou fazer uma pequena apresentação dos meus camaradas, dos meus convidados e da minha convidada. E depois, enfim, passaremos à conversa e vamos fazer algumas leituras dos poemas que figuram na antologia. Eu chamo-me Teresa Coutinho, já agora, desculpem, nem me apresentei. E sou a coordenadora do Clube dos Poetas Vivos. É uma palavra pomposa, mas no fundo o que eu faço é conversar com pessoas de quem gosto, portanto é um privilégio. O Ricardo Marques, que é o organizador e que fez a seleção, a revisão e o prefácio da antologia,
Nasceu em Sintra, em 83, é poeta e tradutor, traduziu Patti Smith, Anne Carson e Billy Collins. Publicou em 2021 a antologia Já Não Dá Para Ser Moderno, na Flandtal. A Francisca Camelo é poeta e diz us, tem poemas espalhados em várias antologias, sobretudo em Portugal e na América Latina, tendo sido traduzida em espanhol, grego, francês e alemão. Vários livros publicados, sendo o último Quem Me Comeu a Carne, na Nova Mimosa, em 2022. Organiza performances de spoken word e conversas mensais com outros poetas. E o Miguel Cardoso, que tem um mestrado em English Studies na Universidade de Londres, leciona cinema na Lusófona, publicou 7 livros de poesia, é tradutor e... mais, se calhar, neste momento, não é? Brando, desculpa. E todos foram convidados em algum momento do clube. O clube sai em podcast, já agora também para vos dizer, se quiserem procurar. Há muitas conversas para trás que podem ouvir. Eu sou suspeita, mas acho que são bastante interessantes. Então, se calhar, começávamos aqui a conversar um bocadinho com o Ricardo e depois falaremos todos. E queria começar, Ricardo, antes de ouvirmos um poema, só para percebermos um bocadinho. Esta antologia nasce, no fundo, na verdade, de outra antologia, quer dizer, há um desafio que te é feito, não é? Gostava que contasses só um bocadinho essa história acerca do nascimento desta antologia, que inicialmente não estava propriamente ligada ao 25 de Abril, não é? Não era esse o mote da sua criação. Em primeiro lugar, muito obrigado por estarem aqui a ouvir-nos. Eu tenho gratas memórias de Vila Real, a última das quais ligada à Ana Luísa Amaral, que nós ambos gostamos, acho que todos nós gostamos, de ter vindo aqui à casa de Mateus fazer um workshop de tradução com ela durante 3 dias, portanto tenho sempre essa memória com ela. E em relação a esta antologia, o que eu posso dizer é que surgiu de uma forma espontânea, como normalmente eu acho que surgem as melhores coisas. Surgiu numa viagem como esta que nós fizemos aqui a Vila Real hoje, com 3 poetas no carro, e esses 3 poetas acabaram nesta antologia e perguntaram-me qual era a minha antologia preferida. E eu respondi que a minha antologia preferida, há muitas, é impossível responder, é como o teu poema preferido, mas eu respondi que era uma em particular que nunca tinha sido feita em português, que é uma antologia inglesa que tem cerca de 15 anos, que no fundo tinha um pressuposto, que acabou por ser o desta antologia, de pedir a poetas vivos de agora, portanto contemporâneos, que respondessem a um poema do passado, um poema que gostassem muito ou que não gostassem nada. E eu, quando tive esta resposta a esses 3 poetas, que eram André de Cedeira, a Filipe Leal e a Tatiana Faia, a Tatiana é que me fez essa pergunta, eu disse, eles disseram, então, mas eu fazia uma coisa dessas, eu alinhava numa coisa dessas, e eu disse, então pronto, agora vou ter mesmo de fazer. E assim foi, isto foi em julho do ano passado, e quando chegámos a esse certame, esse festival literário, estava lá a Francisca, e o Miguel não estava, mas depois veio mais tarde, mas convidei os poetas nesse certame, e convidei depois outros poetas como o Miguel, mais tarde, e sim, não estava ligado inicialmente ao 25 de Abril, acabou por mais tarde estar ligado ao 25 de Abril, porque eu comecei a pensar que, com a proximidade desta data, desta efeméride que nos une a todos, que continua a unir-nos a todos, no fundo esta ideia do 25 de Abril e do 25 de Abril sempre estar da democracia estava muito presente na ideia da antologia que eu queria fazer aqui em português. Ou seja, era uma ideia de haver uma resposta, um direito de resposta que hoje podemos fazer em poema, a outros poemas, mas que nunca, talvez há 50 anos mais atrás para trás, não poderíamos tê-lo feito, não é? E acabaram por haver muitos poemas aqui nesta antologia que não poderiam ter sido publicados nesse tempo. E, portanto, essa foi a ideia de base para responder à tua pergunta, a fazer este direito de resposta, que é um termo jornalístico, não é? Há sempre um direito de resposta nos jornais, hoje em dia, quando alguma coisa é publicada, e na altura não havia, não é? Na altura havia muita censura. À medida que tu foste fazendo quer dizer, terás feito esses convites, não é? E depois as respostas onde ter chegado em momentos diferentes, imagino eu, não é? Alguns poemas foram chegando, e pegando na questão do título, o direito de resposta, queria perguntar o que é que tu achas, porque eu acho que o título é muito forte e tem, obviamente, essa alusão evidente, não é? A esse termo mais formal, mas eu quando penso em direito de resposta, pelo menos no caso da antologia, também penso quase em ajuste de contas. Isto porque em outro título para a antologia. É isto porque eu acho que em alguns poemas, e também vamos ver isso, acho que há poetas que escolheram claramente
enfim, os poemas aos quais respondem por afinidade, e parece-me que há casos em que os poetas escolhem os poemas porque querem ajustar contas Exato, com aquele poeta que escreveu de uma determinada maneira. Como é que tu foste recebendo esses poemas, não é? Ou seja, tinha algum tipo de expectativa? Houve algum caso que te foi especialmente surpreendente? Se quiseres realçar algum... Bem, é um bocadinho injusto talvez realçar algum deles, mas obviamente que o Isto está Antunes... gravado, realmente, se calhar é melhor não partilharmos, porque vai sair e depois as pessoas... O organizador tem as suas diferenças sempre, não é? Apesar de tentar ser o máximo imparcial possível. E eu próprio respondi a este desafio, portanto são 24 mais um, na verdade. Se chama não antologia, uma não antologia, ainda não encontrei um termo melhor para este trabalho, que está aqui, para este objeto. É um exercício que eu me predispus a fazer como os outros poetas que convidei, porque considero que é uma coisa que é igual para nós todos, não é? Mas eu estava num lugar privilegiado, não é? Eu estava num lugar de privilégio por ser o organizador, ter tido a ideia inicial e ter tido as primeiras respostas de cada um deles, não é? Portanto, para ir ao encontro da tua pergunta, algumas surpreenderam-me, normalmente pela positiva, posso dizê-lo, não é? Porque eu acho que todos eles, da sua maneira única e intransmissível de escrever poesia, não é? Era essa a ideia, da diversidade que está aqui, cumpriram com louvor e distinção o repto, não é? Porque não são poemas menores dentro dos seus livros, eu acho. E isso alegrou-me bastante. Foi-me alegrando ao longo do recebimento dos poemas, a que dei muitos meses para escreverem, porque me ponho no lugar deles e disse, bem, tem de ter algum tempo para fazer isto, não é? Não pode ser assim de um momento para o outro, tem de encontrar o poeta com que querem dialogar e o ajuste de contas, seja pela positiva, seja pela negativa, acho que está aqui. Há mais poemas em positiva e em elegia, em elogio do poeta, do que o contrário, o que também, de certa maneira, já esperava. Ao mesmo tempo, também há aqui uma questão interessante, porque, obviamente, em qualquer seleção, eu não podia convidar todos os poetas que escrevem em português nascidos depois do 25 de Abril, não é? Isso seria uma antologia, isso sim, enciclopédica, não é? Claro. E, portanto, a ideia que eu tentei cumprir, e que acho que está aqui, é que iria aos 25 para fazer os 50 anos. Portanto, 25 poetas que escreveriam outro poema, portanto, seriam 50 poemas para celebrar o 25 de Abril, os 50 anos. O que eles acabaram até por subverter, porque, na verdade, lá está, não é uma antologia, não há previsibilidade. Eles acabaram por subverter porque há uma poeta que se repete das escolhidas, não é? Que é Emily Dickinson. Que é Emily Dickinson, o que fala bastante também da recepção que ela tem no nosso país, da tradução. Há muitas traduções. A Ana Luísa Amaral, mais uma vez, está aqui na nossa conversa subjacente. Mas um dos critérios era esse, não era? Os 25 poetas, tentei que fosse o máximo de diversidade possível, tentei que encontrar a paridade, e há a paridade, portanto há 13 mulheres e 12 homens. Nunca poderia haver a paridade exata, porque São 25. São 25, não é? Sim. Matemática não dá para enganar, mas é imprevisível este tipo de objeto, porque tive muitos nãos, e muitos nãos não imediatos e muitos nãos mais à frente, portanto, tive de jogar com essa disponibilidade de cada um deles e com a disponibilidade que cada um tinha para escrever um poema, porque imagino, eu dei a liberdade total, seja por escolha de poeta de qualquer tradição mundial, portanto, são milhões de poetas, não é, que se pode escolher, mortos há mais de 70 anos, por causa da questão do domínio público. Pois, porque essa questão de serem poetas mortos há mais de 70 anos era para não teres que lidar com as questões dos direitos, não é? Que seriam bastante... seria mais vezes um obstáculo, não é? Pois, para claro. as famílias que têm os direitos das pessoas que já morreram, às vezes põem obstáculos e, portanto, queria que fosse uma coisa que realmente saísse no 25 de Abril. Portanto, isso foi em julho, estamos em Abril, teve de haver aqui um jogo com o tempo de cada um. Não queria que fosse uma antologia para sair sine dia, sem dia, portanto, quando houvesse, quando se fosse possível a todos. E, portanto, esse é um dos critérios que tive de adotar. O outro critério foi que eu queria muito claramente que esta antologia refletisse a diversidade dos poetas, a diversidade também em termos da sua origem, porque alguns destes poetas não nasceram necessariamente em Portugal,
escrevem em português, mas não necessariamente nasceram em Portugal. Isso para mim é uma questão muito importante, porque conheço muitos poetas que nessas condições, digamos assim, e portanto queria que esta antologia refletisse também o que depois do 25 de Abril existe na nossa sociedade. Nós tivemos uma sociedade que se abriu, e ainda bem, a outras pessoas que vivem aqui e que vivem aqui há muitos anos e que escrevem português e poesia muito bem, e queria que isso refletisse a antologia e tivesse essas pessoas, porque normalmente fazer isto em português, talvez a resposta imediata seria poetas nascidos em Portugal. Não queria que fosse assim, queria que fosse... Há brasileiros, há uma italiana, que vive cá a metade da vida dela, a Paola D'Agostino, e portanto teve de ser assim um jogo. Eu adoro fazer antologias por causa disto, porque sim, no fundo estás a convidar pessoas a sentarem-se à mesma mesa, não é? De certa forma. E é imprevisível o que pode acontecer no fim. Isso é que me alicia também, fazer este objeto, não é? Esta não antologia, este exercício. Eu acho que uma coisa muito bonita, só hoje é que eu tive o livro na mão, não é? Já tinha percebido uma série de coisas sobre o livro, mas hoje o Ricardo trouxe-me o meu exemplar, com uma linda dedicatória, portanto estou muito contente. E uma das coisas que eu acho que é muito, e que tu acabaste de dizer, acho que é muito... representativa do espírito de Abril, vamos pôr a coisa assim, não é? Nesta antologia, que realmente não só a nível temático, como de facto estes 25 poetas serem poetas portugueses e não só, mas que escrevem em português, as questões temáticas, não é, que aqui também estão nos poemas, dizem muito respeito ao país que temos hoje, não é? Há aqui muitas coisas que são faladas, nomeadamente o passado colonial, questões de identidade, tudo isso está aqui, e eu acho que estes poemas refletem também essa abertura, também na possibilidade destes poetas poderem dialogar com poetas que não são portugueses, não é? Poetas, Exatamente. a Emily Dickinson, há aqui uma série, a Gertrude Stein, que aqui a Francisca escolheu, portanto uma série, o Rimbaud, que o Miguel escolheu, portanto uma série de outros poetas que não são portugueses e que no fundo isto acho que é o exemplo claro, não é, de que estamos num país em que dialogamos com o que está lá fora, em que recebemos quem estava lá fora e que vem para cá. E no fundo acho que a força dos livros também é essa, não é? O livro, já não sei quem é que no outro dia numa conversa comigo dizia o livro não está muito longe do ser humano, não é? Também tem uma alma, não é? E eu acho que realmente são objetos que têm mesmo alma, porque vêm de um exercício muito evidente de investimento e obviamente de criatividade. Houve muita gente, muitos dos poetas que me responderam assim: mas queres um poema sobre a liberdade? Eu assim, não quero um poema sobre a liberdade. Eu quero que o vosso exercício seja sobre a liberdade. O vosso exercício já é a manifestação da liberdade. Terem a liberdade para escolherem com quem quiserem dialogar, escreverem da forma que quiserem escrever. Portanto, não tem de ser em soneto, não tem de ser em haiku. Essas formas estão aqui, curiosamente. E essa liberdade, eu creio que esse é o exercício, não é? É o que está aqui nesta antologia, a liberdade de responder. E como tu dizes, e muito bem, eu refleti sobre isso quando tive os poemas todos juntos e fiz esse prefácio em que falo sobre o que está aqui, dou assim, uma ideia introdutória para quem vai ler. Há toda essa manifestação também do que é que as pessoas, o que é que cada um preocupa, porque é que cada um escolheu aquele poema, o que é que querem responder nesse poema, não é? E é muito curioso as escolhas de cada um. Isso eu achei curioso, não necessariamente, portanto, há duas brasileiras que escolheram dois heterónimos pessoanos, a Mariana Varela e a Fernanda Drummond. Portanto, há dois brasileiros que escolheram dois brasileiros, que também é interessante trazer isso para a nossa língua portuguesa, não é? Poetas que não necessariamente nós não lemos na escola, não conhecemos necessariamente em Portugal. Isso tudo enriquece. Eu acho que isso é exatamente o que tu disseste. É o espírito de Abril está nesta antologia e isso, para mim, deixa-me com um orgulho imenso, não é? Por estar aqui com este objeto. Vou, se calhar, partilhar convosco um poema e depois já passaremos aqui à Francisca e ao Miguel também para falarmos dos poemas que cada um escreveu e das suas escolhas e muito mais coisas. Estavas a falar de poetas brasileiras, neste caso é a Fernanda Drummond, que escolhe Alberto Queiro. Portanto, vou partilhar convosco o poema do Alberto Queiro e depois o poema da Fernanda, que eu gosto especialmente. Não basta abrir a janela. Não basta abrir a janela para ver os campos e o rio.
Não é bastante não ser cego para ver as flores e as árvores. É preciso também não ter filosofia nenhuma. Com filosofia não há árvores. Há ideias apenas. Há só cada um de nós, como uma cave. Há só uma janela fechada e todo o mundo lá fora. E um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse, que nunca é o que se vê quando se abre a janela. Alberto Queiro. E a Fernanda Drummond responde a Alberto Queiro assim: a casa que a terra não me dá não é esta. Não há aqui vinho, não há pão, não há mesa. Temos de sentar no chão. Não tem prateleira para os livros, não tem mulher na cama, não tem futuro. Tem só o furo do passado. E eu posso descrever todas as portas e janelas, porque aqui já vivi, vivo e vive, rei. E estou viva. E vivas são as cenas, e vívidas as imagens. As janelas que dão para as árvores e o rio dão para dentro, e já não é possível abri-las. É preciso não ter oráculos nenhuns, não pensar no passado, não pensar no rio que corre. É preciso não ter meta física. É preciso ser impreciso, e já não tem meta física demais em parar de pensar. É preciso deixar de pensar na casa para morar na casa. É preciso se livrar do karma. É preciso não entender o karma. É preciso não entender nada. É preciso parar o rio e os campos e fechar as janelas que estão abertas à toa e continuam batendo. E não serão lidas nem sentidas. É preciso navegar mais uma vez. É preciso não saber para onde. É preciso desaparecer. É preciso não pensar em ontem. É preciso resgatar o ritmo. É preciso ser impróprio. É preciso uivar e fechar a janela, o rio e os olhos. É preciso não estar mais atormentado e só por um momento fechar os olhos. É preciso fundir a cuca. É preciso conceber Sísifo feliz. É preciso deslargar a pedra, rolando. É preciso sol, tala do cume da montanha, e é preciso estar cego para os gritos. Fernanda Drummond. É um belíssimo poema. É um belíssimo poema. Tu leste muito bem, claro. Depois desta primeira partilha maravilhosa, passo aqui aos nossos poetas participantes, embora o Ricardo também tenha escrito o seu poema, e já vamos a isso. Francisca, querida amiga, foste buscar a Gertrude Stein, que é uma poeta americana e que tem um verso incontornável que se tornou, enfim, também objeto de muitas reflexões, que é o Uma Rosa é uma Rosa é uma Rosa, não é? Do seu poema Sacred Emily. E eu tinha aqui as minhas notas, mas quando leio o teu poema há uma coisa que me impressiona. O teu poema é muito sobre o corpo, não é? E neste poema da Gertrude Stein, uma coisa que ela diz, e que é que pela primeira vez naquele poema, pela repetição, a rosa é verdadeiramente vermelha nos últimos 100 anos da literatura inglesa, ou seja, que aquela repetição concretiza a rosa o mais possível, e tu, pela repetição no teu poema, a dada altura dizes esse corpo não é corpo, não é corpo, não é corpo, não é meu. Ou seja, pela negativa, não é? E eu gostava que falasses, és uma mulher a escrever poesia, a questão do corpo e enfim, é uma questão que também está muito presente na tua poesia, e gostava só que falasses um bocadinho primeiro da escolha da Gertrude Stein e desta utilização, desta repetição que tem este objetivo de concretizar, de tornar, não é, a coisa que é a coisa em si e que está ali viva no poema. Tu fazes isso no final, pelo menos do poema, com muita força. Eu achei o poema extraordinário,
pela negação, não é? E gostava que falasses um bocadinho sobre isso, se te sentires à Claro que vontade e sim. na medida do que tu quiseres. Claro que sim. Então, aqui a escolha da Gertrude foi por 2 motivos. O primeiro foi porque é difícil. Agora estou a ser Gertrude. Encontrar poetas que já tenham morrido há mais de 70 anos, não é? Eram 70, Sim, Ricardo? sim. E isto mostra muito, não da capacidade cognitiva das mulheres há mais de 70 anos atrás, mas da quantidade de mulheres que foram efetivamente publicadas na história. E, portanto, o espaço que essas mulheres tiveram para poder escrever, ou para que, pelo menos, aquilo que escreviam fosse visto e fosse público, daí o publicado, não é? E pronto, também podemos pensar muito em torno do que é que tem sido ou não público sobre o corpo, e sobre o que está dentro do corpo da mulher, não é? Mas aqui pensando muito na questão do corpo, que é político. Entretanto, a Gertrude surgiu porquê? Eu sempre achei estes versos absolutamente enigmáticos, não é? Depois vais ler um bocadinho, não que eu me tenha debruçado muito sobre essa parte, porque achei que não era tão importante, mas não deixa de ter sido uma figura extraordinária, não é? Com uma companheira assumidíssima de décadas, que se deu na altura com os grandes surrealistas da época, foi muito amiga do Picasso, também se chateou muito com ele no fim. Quer dizer, era assim uma mulher que se envolvia onde e com quem tivesse de se envolver e fazia o trabalho dela, e teve uma escrita que, apesar de volta e meia ser ali, como é que se diz, comparada, por assim dizer, à do E. Cummings, por exemplo, ainda assim a escrita dela não tem absolutamente nada a ver, entra ali num surrealismo completamente fora do que ainda hoje se faz, é uma gaguez verbal estranhíssima, esquisita, ela brinca, ela é performer, não é? Quer dizer, eu nunca ouvi nenhuma gravação da Gertrude a dizer poesia, mas eu adoraria, sabes? Tipo, se fosse hoje eu ia vê-la, eu queria ver aquela mulher a dizer os poemas dela. São poemas de muito difícil interpretação e talvez fosse esse também o objetivo dela, não é? E nesse sentido, a interpretação que eu fiz, talvez fosse aí que quisesse encaminhar a palavra. Em psicologia há uma rede teórica que é do construtivismo, não é? Que, dentre outras coisas, questiona a forma como o mundo pode ser coisas diferentes de acordo com a perspectiva em que o colocarmos, como se tivéssemos um caleidoscópio, não é? Da mesma forma que uma rosa é uma rosa, é uma rosa, é uma rosa, o que é essa rosa e outra rosa e outra rosa e outra rosa? De que forma é que o verbo incorpora o objeto, não é? E de que forma é que o objeto incorpora o verbo? E sei lá, tens ainda uma outra corrente que é do estruturalismo, por exemplo, que acredita que a forma como nós falamos influencia aquilo que nós pensamos. O que faz sentido, por exemplo, se pensarmos nos esquimós, cuja vida dependem muito de estratégias de sobrevivência em torno da neve e, portanto, precisam de ter não sei quantas palavras para dizer neve ou para dizer branco, no caso. E, portanto, ou seja, a tua linguagem também não só vai alterar a tua realidade, como vai refleti-la. Enfim, estou a divagar muito, desculpem. Mas o que eu queria dizer é que, para mim, a rosa é o corpo, na medida em que a rosa é um símbolo, aquilo é uma rosa, não é? O cravo que está em cima da mesa é uma rosa, também podia ser um corpo. Uma rosa também pode ser uma vagina também pode ser uma rosa, não é? Isto pensando em referências de pintura, etc, etc. Entretanto, isso levou-me para o que é o meu corpo sem o símbolo? E será que o meu corpo existe sem o símbolo? Não é? Será que a minha gata sabe que tem um corpo? Ela tem, eu acho que ela tem, porque
Eu chamo o corpo ao corpo dela, mas eu, na verdade, ela não sabe se tem um corpo. Ou se o tem, como é que ele será? Será que por ela não saber nomeá-lo, sabe que o tem? Pronto. Isto é o que acontece quando somos muito ignorantes. Olhamos para versos como uma rosa, é uma rosa, é uma rosa, é uma rosa, e começamos a pensar em coisas meias. Pronto. Foi um bocadinho por aqui. Sim. É uma bela reflexão, mas sim. A Francisca tem sempre este condão de, apesar de estar a dizer coisas maravilhosas, que é ignorante. conseguir dizer... Há bocado aconteceu uma coisa que eu vou partilhar convosco, que é uma inconfidência, mas ela não fica zangada comigo. Ai, Andressa! Começou a entrar o público e a Francisca viu que havia público e disse assim: bem, se eu viesse a vida real, de certeza que não tinha ninguém. E eu olhei para ela e disse: oh Francisca, mas tu vieste a vida real, tu também fazes parte. E ela disse: pois é, amiga, realmente eu consigo ir muito longe na minha alta. Quer dizer, foi fantástico. Se eu viesse a vida real, de certeza que não tinha ninguém. Eu achei fantástico. Portanto, apesar da reflexão que acabaste de fazer, consegues dizer, portanto, pessoa ignorante a pensar parvoíces. Não, porque eu acho que... bem, agora é assim, baixa autoestima à parte, eu acho que qualquer pessoa é ignorante quando lê um poema da Gertrude Stein. Sim. O que é fixe, estás a ver? Sem Tu olhas dúvida. para uma coisa e dizes, eu não entendo isto, Não é a questão. não há pois. assim tanta coisa, e às vezes são coisas horrorosas, mas quando são coisas boas e tu consegues manter o mistério delas, É maravilhoso. Isso é o isso mais é bom, importante, isso mantém-te qualquer coisa viva, sabes? Enfim, queres ler esta? Queres que eu leia o... Lê o da Gertrude, se faz favor. Com Eu certeza. aqui a ser Não, autoritária. pelo amor de Deus. Mandem-me fazer o que for necessário para que tudo corra pelo melhor. Portanto, vou ler então o da Gertrude Stein e depois tu lês o teu, certo? Certíssimo. Uma rosa é uma rosa, é uma rosa, é uma rosa. Beleza extrema. Botina extra. Beleza extrema. O gelado mais doce. Páginas, épocas, página, épocas, página, épocas. Gertrude Stein. Perceberam? Eu também não. É verdade. Então a minha resposta foi esta. O poema chama-se Loveliness Extreme e usei aqui estes 2 versos da Adélia Prado. De vez em quando Deus me tira a poesia. Olho pedra, vejo pedra mesmo. O meu corpo traiu-me. Não vai, não deixa. Às vezes cala-se sem permissão. Outras esperneia como um potro, impede que saia da cama. Na base do polegar esquerdo ficou uma marca muito funda de um canino. Não sabe explicar. Este corpo, que por arrogância digo meu, por mais que repita e sobreanalisa a ideia de posse deste molde suave, enquanto espectro que delineia o meu antes, em continuidade estreita com o meu depois, e por isso imagine a testa que começa a secar e fazer rugas, o toque suave da parte de baixo dos meus seios, os braços ásperos no lado que se dá ao mundo, o cabelo, cada vez mais abnegado, as pernas, que me carregam por onde decidimos, mas falham uma vez ou outra em colisão epilética com a vida, e o que está no meio das pernas, que às vezes se parece, olha só, com uma rosa mal situada. Dizia, mesmo imaginando que por vir de mim a ideia dele, esse corpo se transforme em meu, ainda que fale e coma e ande e me acorde de madrugada com sangue depois de sonhos de recém-nascidos benzidos ao ouro, o meu corpo não é meu. Esse só existe na extrema glória estética de uma imagem que, apesar de cruel, gostaria de poder dizer minha. Esse corpo que, se não pertencer a si mesmo, não é corpo, é palavra. E agora pergunto-me, quem fala aqui? Se o corpo, massa cinzenta, neurónios, sinapses, se o corpo, dedos maquinalmente treinados para conjugar palavras, se o corpo, hormonas descompassadas a um sábado de manhã após ressaca, se a alma, este café que me desce garganta abaixo, fingindo finalmente a função sorriso. Quem fala aqui, afinal, se o meu corpo não é o meu corpo? Uma palavra é a palavra que dou,
bem dizendo a única coisa que tenho minha, such loveliness, numa sentença só. O corpo, a palavra, o corpo, a palavra. Essa qualidade de beleza extrema, impossível tatear fora do verbo da língua, esse corpo, não é corpo, não é corpo, não é corpo, não é meu. Não é. Teresa, posso só dizer uma coisa? Claro. Claro que sim. Eu só queria interromper a vossa conversa porque ocorreu uma coisa que é importante dizer sobre esta antologia, já agora sobre o Miguel e a Francisca, porque um dos reptos que eu fiz a cada um dos poetas foi, no caso de haver um poema estrangeiro, portanto, noutra língua, eu pus à disposição de eles traduzirem, ou podia eu traduzir, portanto, qualquer que fosse a língua, e tentaríamos encontrar uma tradução satisfatória. E neste caso do Miguel e da Francisca, eles ambos traduziram os seus poemas. Portanto, eu acho isso muito valor, sobretudo no caso do Rimbaud, no teu caso, Miguel, e no caso da Gertrude Stein, que eu próprio já traduzi um livro e sei bem o que é traduzir a Gertrude Stein. Portanto... Mas eu não sei, por isso é que foi rápido. Não, mas ficou muito bem traduzido. Mas ficou muito bem traduzido, que o organizador não deixaria passar. Mas também é fixe haver esta margem de erro, sabe? Claro. Não podemos estar sempre a fazer tradução aquilo que de já sabemos poesia, fazer. claro. Não, e até porque eu acho que isso também é o diálogo. É o diálogo, exatamente. Com A o questão poema, é não essa. é? Claro, Com o claro. poeta Sim, que está a sim, sim, responder. A questão é essa. Obrigada por esse, que não é um apontamento, é um facto bastante assinalável e tu traduziste também alguns, Eu certo? traduzi alguns que me pediram para traduzir. Exatamente. O Tennyson foi um deles, da Catarina Santiago Costa, que também não é pera doce. Agora não está a ocorrer os outros, mas... Sim. Querido Miguel, no teu caso, tu conversas com o Rimbaud. Bem, eu sou uma grande fã do Rimbaud, portanto achei logo a escolha incrível e arrojada, porque também é um poema que faz parte do Illuminations, que é uma obra bastante mítica do Rimbaud e muito, não sei se controversa, mas em que os poemas, alguns são também encriptados, difíceis de deslindar, e gostava muito de te ouvir dizer o poema dele e o teu, mas pegando num pormenor que vocês também já vão ouvir, mas há aqui duas questões do poema. Primeiro, gostava obviamente de saber porquê esta escolha, mas também faço já agora o resto da pergunta. Há um detalhe do poema que é: o poema termina com reticências, pegando, não é, no início de um verso que vem antes, e há uma coisa em torno deste poema que dá a sensação que há qualquer coisa que fica por dizer, não é? E eu, quando li o teu poema, pensei, parece que o Miguel quase que vem completar isto que fica por dizer, ou seja, que também por isso te atraiu este poema. Achei que isto não era um detalhe que te passaria ao lado, acho que a escolha também tem a ver com isso. E depois outra coisa de que gosto especialmente, e sou só eu a referi-la, porque achei aqui o diálogo bastante evidente. O Rimbaud começa por dizer, muito depois dos dias e das estações e dos seres e dos países, não vou ler mais porque o Miguel vai ler e melhor do que eu, e o Miguel começa por dizer, depois dizias, antes. E aqui lá está, também acho maravilhoso ter estes dois poetas presentes, porque são formas de dialogar distintas, mas muito evidentes, parece-me a mim, enquanto que noutros casos há uma subtileza maior. Sim. Aqui eu acho que há um diálogo muito marcado, tanto num caso como no outro. Querido Miguel, era isso. No fundo, que me dissesses porquê Rimbaud enfim, depois tem aqui outra pergunta, mas se calhar já é muita coisa, vamos começar por aqui. Então vamos por partes. Se calhar, antes de mais, queria pôr aí uns pioneses ou uns post-its na parede para falarmos depois, porque eu acho que há uma parte da conversa que é abril é abril, é abril, é abril, não é? E depois? Ou seja, quando se diz, ok, o 25 de abril une-nos a todos, eu acho que a conversa então começa depois, não é? Se o consenso é esse, depois ainda há muita conversa a ter sobre o que é isso. E isso tem a ver também com o que é o exercício da liberdade e como é que eu vejo a poesia nesse contexto. Isto eu estou, de certa maneira, a responder também à questão em relação ao Rimbaud. Já vou lá chegar daqui a bocado, talvez, mas para mim não era evidente, ao estar a escrever este poema em resposta ao Rimbaud,
que estava a escrever de todo um poema em torno do 25 de Abril. Mas também não é para mim de todo evidente que poesia e liberdade são sinónimos. Para o Rimbaud era a liberdade de livros, não era? A liberdade de ao livros. mesmo tempo, eu escolhi um poema que é, porventura, tão enigmático como o da Gertrude Stein, tão difícil de interpretar. É uma poesia que não é, digamos assim, pura, no sentido que não é divorciada, afastada, arredada das suas condições sociais. O Rimbaud é alguém que escreveu e que, ao mesmo tempo, estava de forma bastante indireta a refletir aquilo que acontecia num século numa segunda metade do século XIX, bastante conturbada em França, e nomeadamente no contexto e em resposta, em eco, muito distorcido da Comuna de Paris, e ao mesmo tempo também não é em si, portanto não está divorciada, não é pura, também não é em si, não se pode dizer que é em si revolucionária, e essa se calhar é a questão que se pode colocar mais tarde, o que é que seria isso, não é? Porque eu acho que nós temos que ser modestos enquanto... Para já dizermos, enquanto poeta, eu acho que já é em si um problema. Mas então, se a pessoa reclama para si ser uma espécie de encarnação da liberdade, então acho que aí a imodéstia é ainda maior. Portanto, eu acho que há aqui um dever de modéstia em relação àquilo que pode a poesia. Pronto. São assim uma espécie de post-its para uma conversa mais tarde. Em relação ao Rimbaud, há uma relação, para além desta, que é um poema livre, mas preso. Há um poeta americano que eu gosto muito, o Joshua Clover, dizia numa entrevista que eu li há pouco tempo, dizia: as pessoas escrevem sobre aquilo de que não conseguem escapar. E por isso é que quando tu me perguntaste, leva qualquer coisa sobre o 25 de Abril, e o que me ocorreu foi o Catalabãs, Aquilo de Volta, do Fernando Assis Pacheco, que é um livro escrito no contexto da Guerra Colonial. E ele ali escreve sobre aquilo a que não conseguia escapar, quando estava enterrado na lama e com a cabeça encostada a um pneu a fumar um cigarro. Esta liberdade tem que ter muito peso para, acho eu, fazer algum sentido. Será tal, porventura, menos evidente no Rimbaud, mas acho que está cá. Aquilo de que ele está a escapar. Há uma raiva adolescente, literalmente, no caso do Rimbaud, não é? Mas que tem peso. E o contexto biográfico é que eu, no 12º ano, vivia em Oeiras, depois de ter crescido nos arredores de Lisboa, na Bobadela, vivia em Oeiras e estava a estudar para as específicas e provas da frição, essas coisas todas para entrar na universidade. Tinha decidido, estupidamente, com 14 anos, que ia para Direito e ficou arrumado na minha cabeça e entretive-me com outras coisas. E estava no 12º ano a estudar para as provas e aborrecido na biblioteca de Oeiras, e fui começando a tirar livros das prateleiras, e foi aí que tirei o Iluminações, do Rimbaud, e Uma Cerveja no Inferno, na tradução de Cesarini, o Heliogabal, também da Assíria Alvim, do Artaud, e O Espaço Sem Volta. Foram 3 livros que nessa mesma semana me disseram: perdoem, merda, eu não quero ir para Direito, eu quero fazer outra coisa na vida. E fui, apesar de tudo, e desisti passado 3 meses e acabei por depois seguir outro caminho. Mas foram os livros que me desencaminharam. O Rimbaud desencaminhou-me, estaria melhor na vida, possivelmente, se não fosse por culpa deste poema. Para além do mais, este poema chama-se, no original francês, Barbare, né? Bárbara, ou bárbaro. O género é indefinido. E barbare, não é? É um termo que quer dizer uma onomatopeia, não é? Era um termo usado em latim para designar os povos que falavam numa língua que não se entendia. É uma espécie de dizer de blá, 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 blá. Não é? Quando se chama alguém bárbaro, é alguém que fala numa língua que não entende. E, portanto, para mim, também isso fazia sentido como início de um diálogo. Não é? E pronto, vejamos se entendem ou não. Então, o poema do Rimbaud é este. E depois há isto, é o facto desta primeira verso, muito depois dos dias e das estações e dos seres e dos países, me assombrar desde essa altura, já há alguns anos, porque parece que o depois não chega.
Ainda hoje falávamos dos dias, não é? De uns adolescentes que não conheciam a expressão de mulher a dias, e numa oficina que a Teresa estava a fazer com eles diziam, isto a dias é uma crítica ao capitalismo, a mulher a dias é uma mulher que está fechada nos dias que se repetem, de onde não sai, etc. E ela, bem, não é bem isso, mas ao mesmo tempo... Sim. Pronto. Bárbara. Muito depois dos dias e das estações e dos seres e dos países, o estandarte de carne em sangue contra a seda dos mares e das flores do Ártico que não existem. Recuperado de velhas fanfarras de heroísmo que ainda afligem os nossos corações e cabeças, longe de antigos assassinos. O estandarte de carne em sangue contra a seda dos mares e das flores do Ártico que não existem. Doçura. Carvão em brasa chove em rajadas de geada. Doçura. Esses clarões na chuva do vento de diamantes lançados pelo coração terrestre para nós carbonizado eternamente, ó mundo. Longe dos velhos refúgios e dos velhos fogos que conseguimos ouvir, que conseguimos cheirar. Os carvões em brasa e a espuma, música, remessa de abismos e colisão de blocos de gelo contra os astros. Ó doçura, ó mundo. Ó música. E ali as formas, os suores, as cabeleiras e olhos a flutuar. E as lágrimas brancas borbulhantes, ó doçura. E a voz da mulher a chegar às profundezas dos vulcões e cavernas do Ártico, o estandarte. Este é o poema do Rimbaud e a mim interessou-me, em particular, há duas coisas, há muitas coisas aqui, mas uma delas é a apóstrofe, né? Ó doçura, que é uma coisa que caiu bastante em desuso. Eu, aliás, fiz uma apresentação e escrevi um texto sobre um livro de poemas da Margarida Valdegato, Mulher ao Mar, todo em torno do uso dela da apóstrofe, que é uma coisa ligeiramente ridícula, digamos assim, nos dias de hoje, em termos de poesia. Ó doçura, ó mundo, tem assim um ar grandiloquente e ligeiramente... Mas que eu acho que tem qualquer coisa de intrínseco à poesia, este lado apostrófico. Posso só fazer uma parte, a propósito, já que chamaste aquela questão também da oficina que eu dei, eu sou atriz, não é? E uma coisa que entre nós, intérpretes, atores, atrizes, nós fugimos de textos que tenham apóstrofe, não é? Porque em cena hoje em dia dizer senhor... Exatamente. Portanto, achamos sempre que é uma coisa terrível e trabalhar textos ditos clássicos com... os meus alunos, a dada altura, um aluno que eu gosto até especialmente e que acho que tem bastante talento, tinha não vou mentir, já não me lembro exatamente o que era, porque já foi há alguns anos, mas ele tinha uma deixa para dizer que começava ó senhora, já não me lembro o que era, e ele comeu o ó e disse senhora, e eu parei e disse Jaime, não podes, chamava-se Jaime, não podes fazer isso. O texto é senhor, e ele disse, mas é tão piroso. E então, em torno daquele estivemos ali um tempo, enfim, sem fim, para conseguirmos perceber como é que o Jaime poderia dizer o Achei graça estares a dizer isso, não é? É esta coisa que caiu em desuso também para quem faz teatro, está em cena, é um terror, mas depois, quando se consegue dizer, isto só para terminar, eu acho sublime. É extraordinário. Acontece que o O e a apóstrofe, em particular, é um dispositivo, antes de ser estilístico, é retórico. Ou seja, era algo que se dizia, e o próprio termo quer dizer voltar as costas. A estrofe é um volteio, pronto. A apóstrofe seria o momento em que alguém se dirigia a uma pessoa que não aquela, não é, num tribunal, se dirigia a alguém que não aquela para quem estava a falar. Portanto, há uma espécie de voltar de costas e convocar e falar com algo que está ausente, que não está presente. E, na verdade, eu acho que qualquer poema tem vergonha da sua apóstrofe, não é? Mas o poema é apostrófico porque não está em verdadeiro está em diálogo com algo que está ausente. Portanto, se quiserem, todos os poemas que vocês leem têm uma espécie de
escondido, entre parênteses, antes de cada verso. Ele não está mesmo a sussurrar-vos ao ouvido. É uma ilusão. Barbar chama-se o meu poema. Vamos lá ver. É um pouco longo. Mas... Depois, dizias, antes, uma última vez, retardar pelo erro o mecanismo das passagens às idades de que somos hóspedes. Guardaste nas estâncias provisórias da mente seda e algodão do Ártico. Para quê, se a ruína a doçura e as ruínas não o são, se tudo é? Se tudo é, o exílio é pós-fácil aos amores. Podemos daqui para diante fender cada hora em duas partes, a doçura e o mundo e o reverso em cada. Acenam os mortos de muito depois. Antes de adormecer aqui, visto a camisa lavada azul, para ser novo na ausência evidente dos meus deuses, que cheira ainda na fruta que ele apodrece no cesto, serena, sedosa, sem últimas vontades. A sua forma abre para dentro a lide despercebida dos seus sentidos. Ó, doçura! Continuaremos a interrogar os motivos da catástrofe. Lê-se num prefácio ao Ovídio. Não seremos agora de sede o que vai ser de nós, se da minúcia somos brutos seres sem arrojo, abismos a salvo de dezembro. Nem existe a seda. É leve e não existe. O mesmo a infância. Os meus semelhantes estão velhos contra o mundo. O branco aflige os seus corações e cabeças, a isso contêm o ponto a que chegaram. Buracos para a doçura removida. Quanto a cruzar o rio revolto a estas horas, falta-nos a certa delicadeza, último recurso. Adiantámos o fim. Repara, não há nada em sangue. O mar azul por fora, o muro do pátio justamente sujo, são só circunstâncias. Os dias são a tua condição em série, somam-se sob os pés, assim por diante. As clarabóias seguram o céu, os anos passam pela calada. Aparamos unhas, passamos esponjas na parte pelo todo. Nomeamos pequenos pedaços de solo. Crescem ervas nas telhas de amianto, as molas da roupa têm a sua cor eternamente, grandes pedaços de branco. Que dispositivo ou lugar para um dia coligir as imprecisões da prática, os agoiros do interlúdio. Ovídio falava em error, palavras há. E macio é o sempre e o longe, a glória dos jardins, a dor simétrica dos esgotos. A doçura perde-se, é lei. As vidas facilmente se somem, a seda não. A doçura, as formas. Palavras há para depois do heroísmo. Lapso, dilúvio, deslize. Bárbaro é o ar cansado. Cairá sobre nós, sem emenda, um esquecimento. Será uma inútil idade adulta depois do facto. Não tem importância. Uns papéis, um cordel numa gaveta que não abre para que comecemos por magia depois disso. Desprotegidos, indistintos, extremos, sem parentesco preciso, supérfluas flores áridas no Ártico. Para onde vamos, as ruínas não o são, se tudo é. Quem sabe os amores serão pós-fácil ao exílio. Vou ao teu poema agora, Ricardo, porque tu puseste aí uma questão que, na verdade, era enfim, acho que é, para além também de vos querer abrir espaço para conversarmos, se vocês quiserem, há aí uma questão muito essencial,
que tem a ver com esta questão da poesia, não é? E se quisermos da arte, não é? Qual é o papel da poesia ou da arte neste exercício da liberdade e lembro-me penso que até era a Raquel Marinho, não é? Que perguntava... A Raquel Marinho tem um programa de poesia, um podcast, e que perguntava ao António Barahona, que é um poeta já com algum percurso, e ela perguntava-lhe qual é a utilidade da poesia, e ele dizia, meu Deus, a poesia não tem utilidade nenhuma, e por isso é que ela é importante. E, portanto, em torno de tudo isto, eu gostava depois que falássemos um bocadinho, mas se calhar, não passando à frente do que disseste. Não, mas... sim, eu estava a reservar para depois. Mas queria só também falar aqui do poema do Ricardo, que responde à Mariana Alcoforado, à Soror Mariana Alcoforado. Já agora que é também, a Mariana Alcoforado tem este livro que se chama Cartas Portuguesas, Les Lettres Portugaises, e que é mote para vários livros, vários poemas de poetas importantes na nossa história da poesia em Portugal, nomeadamente as Três Marias, não é? Que fazem o livro Novas Cartas Portuguesas a responder a esta obra de Mariana Alcoforado, e também a Adília Lopes, que tem uma série de poemas que respondem, de certa forma, também a Mariana, e dá-me, isto também já fazendo a pergunta que queria fazer, que acho que no teu poema tu respondes à Mariana, à Adília e às Três Marias. E à Sofia. E à Sofia, exatamente. Sim. Gostava que falasses um bocadinho sobre a escolha da Mariana Alcoforado. Bem, sim, é essa a questão agora aqui em cima da mesa, não é? Eu, quando decidi que queria fazer esta antologia, disse logo, eu tenho de responder a isto também, tenho de fazer parte disto, e, na verdade, a minha primeira opção, eu estou sempre a responder a outras coisas e a outros poetas, porque eu acho que é assim que nós, quer dizer, não temos de responder a ninguém, mas eu, no meu caso particular, daquilo que eu escrevo, eu gosto muito de responder a outros poetas e outros pintores e outras... Gosto de tentar em diálogo com eles, talvez por isso é que eles disseram talvez és a pessoa indicada para fazer isto, não é? E a minha primeira resposta até era um poeta medieval não, já tardo-medieval, já renascentista, que era o João Ruiz Castelo Branco, aquele famoso poema que está no Cancioneiro de Garcia Rezende, Partem os Olhos Tristes. Portanto, é um poema que eu sempre gostei muito, não é? De Castelo Branco. Mas depois pensei o que é que eu tinha escrito que ainda não estava publicado, e pensei no Cavafis, que também tinha uma coisa sobre o Cavafis, também tem a ver com a minha ligação ao Cavafis no amor homossexual. Mas depois lembrei-me que, ao ver todos os poemas reunidos já, nessa parte final, eu pensei, há poucas mulheres aqui. Portanto, apesar de eu ter pedido a 13 mulheres e 12 homens para escreverem, vivos, contemporâneos, nem todas as mulheres escolheram outras mulheres, portanto, isso também para mim foi uma surpresa. E eu disse, bem, tenho de equilibrar aqui um bocadinho as coisas, e vou escolher a Soror Mariana, porque eu tinha um livrinho que eu escrevi, era um livrinho, eu achava que era um livrinho, que eu ia editar a edição de autor, que são cerca de 20 poemas, todos em resposta às cartas, porque eu fiz um curso de epistolografia e porque queria saber mais o que era editar cartas, lidar com cartas antigas, e fazer a sua edição. E claro que uma das estrelas desse curso de epistolografia era a Mariana Alcoforado e as suas 5 cartas, que nós não sabemos se foi ela que escreveu ou não, há uma questão de autoria que nunca saberemos, que nós também é muito curioso estar nesta antologia, porque não é uma poeta propriamente dita, é uma freira que esteve sempre no mesmo convento só deu 100 passos na vida, é muito conhecida por isso, porque viveu ali, sempre viveu ali 80 e tal anos. Portanto, nós não sabemos sequer se aquela ligação com o Chamilly, com o cavaleiro Noel Chamilly, se é verdade ou não. Não sabemos, porque saiu como lettre portuguesa em França, muitos anos mais tarde. E, portanto, não sabemos nada sobre isto, não sabemos se foi sequer ela que escreveu. E, portanto, essa questão sempre fascinou-me, e acho que caí aqui que nem ginjas, porque a questão do que é responder a um autor que se calhar não é um autor, não é? E isso deve ter fascinado todos estes que, antes de mim, não é? O Stendhal escreveu sobre Mariana, o Rilke também escreveu sobre a Mariana, o Matisse que fez litografias para a Mariana, quer dizer, é uma grande responsabilidade atribuída. É uma lenda urbana. É uma lenda, não é? É uma lenda portuguesa. E claro, como tu mencionaste muito bem,
quando eu percebi que era o 25 de Abril que estaria a temática de fundo desta antologia, As Novas Cartas Portuguesas, que é, para quem não sabe, o nosso livro mais traduzido lá fora. Claro que estava aqui indiretamente convocado. E, portanto, eu decidi, não vou editar essa edição do autor, vou pôr aqui com várias, este poema é longo em várias variantes. Portanto, essa é a história mais ou menos curta porque é que está aqui. E acho que vou-te pedir a ti para ler a carta, se não te importares, e não um bocadinho longa. A carta é um bocadinho longa, se calhar... Bom, se eu vir que tenho receio depois que ultrapassemos um bocadinho o nosso tempo, sim, mas pelo menos uma parte dela lerei com todo o gosto, até porque eu gosto muito. Talvez a partir daqui. A partir daqui? Sim. Ok. Perfeito. Não digo estas coisas para te obrigar a escrever-me. E não te forces. Não quero de ti senão o que espontaneamente venha e rejeito todas as mostras de amor a que possas escusar-te. Sentirei gosto em desculpar-te, porque talvez tenhas prazer em não te dares ao incómodo de escrever-me. E sinto uma profunda disposição para te perdoar todas as faltas. Um oficial francês teve a caridade de me falar esta manhã de ti por mais de 3 horas. Disse-me que a paz de França estava feita. Sendo assim, não poderias vir ver-me e levar-me para a França? Mas não mereço. Faz o que te aprouve. O meu amor não depende já da maneira como me tratares. Desde que partiste não tive um só momento de saúde, nem sinto alívio senão em repetir o teu nome 1000 vezes ao dia. Há algumas freiras que sabem o estado lastimoso em que me lançaste, falam-me de ti muitas vezes. Saio o menos possível do meu quarto, onde tantas vezes vieste, e estou sempre a contemplar o teu retrato, 1000 vezes mais querido do que a vida. Dá-me isto algum alívio, mas também muita mágoa quando penso que talvez não te veja mais. Abandonar-me-ias para sempre? Mata-me esta ideia. A tua pobre Mariana não pode mais. Sinto-me desfalecer ao acabar esta carta. Adeus. Adeus. Tem piedade de mim. Muito bem. E, portanto, o meu longo poema chama-se Atribuição, Mariana ao Noel. Portanto, os vocativos ou apóstrofos que estão aqui é Mariana ao Noel. 1. Noel Botão fala aos seus botões. Chamili já não sou. Gentil homem na cova escura preso está a Mariana. Já ninguém fica às janelas esperando que eu venha. Vou mudar para a encarnação, mas já não vive em pecado. 2. Mariana é uma besta célebre. Transformou-se a autora na coisa amada por virtude da austeridade de muito lhe imaginar profissão. Já não professa em comunhão. Voltou à comunidade. Só escreve magnas cartas. O que ninguém sabe é que ele as escreveu a meias. Não ficou no contrato de edição. O que faremos quando ganhar o Nobel? 3. Rilke, Rousseau, Stendhal não entenderam nada. O truque era desaparecer por completo. Anonimato desperto para o estrelato futuro. Com perícia, astagamos e pela selfie vamos. 4. Cortaram as árvores. Já consigo ver melhor o Tejo e a minha desilusão com a literatura. 5. O verbo encarnado é cœur saliente do arco-íris. Mariana sabe que é lida pela comunidade gay e a eles dedica a maior parte dos livros. 6. Mariana conhece o abuso sexual, a discriminação sentida no convento. Até no seio da família. Não sentiu o sutiã. Queria ser abadesa, mas passou-lhe a perna à irmã. 7. Mariana também escreve sans le soutien dos religiosos. Escreve com as calças debaixo das vestes. Nada mais sério ou revolucionário que o amor. 8. Mariana não faz stories no Insta para sucesso instantâneo, mas poderia escrever a história da heteronormatividade. Palavras demasiado longas, como alga. 9.
Noel adora o Natal. Escreve muitos postais e bilhetes a Mariana e a outros. Para se desforrar do desgosto, abre um vinho francês. Sente saudade da família, que ainda não teve, já é português. 10. Conheci uma poetisa que escreveu sobre a minha vida. Fazia rimas com foda e boda, mas os sons são diferentes. A grafia nem sempre rima, minha querida Adília. 11. A minha maior glória foi Matisse. O que 5 simples cartas não fazem. Pensa contemplando a litografia em cima da cama de Dussel, madeira de cabinda trabalhada em Souzel, onde a memória dessas noites. 12. Dizem que sou masoquista, mas eu sou uma mística marxista. O meu amor não depende já da maneira como me tratares. Não era sobre Noel, era sobre mim, era sobre o mundo. Queria aproveitar, já que, enfim, demos pelo menos assim esta... É uma parca apresentação e a mostra do... Agora estava-vos a mostrar o meu caderno, enfim, mas também há aqui coisas para partilhar, mas são muito menos importantes do que estas. É uma parca à mostra desta maravilhosa não-antologia, mas queria abrir a conversa, se alguém quiser pôr alguma pergunta, fazer alguma partilha. Posso? Claro que sim. Deve. Eu gostava de falar aqui sobre... Primeiro, o meu nome é António Teixeira. Falando. E muito obrigado por estarem aqui. Obrigado, muito nós. Obrigado a todos vocês. Eu gostei imenso, estou a gostar imenso desta sessão. Mas gostava de fazer uma pergunta. Eu tenho sempre uma dúvida. Poeta não é só aquele que escreve... Aliás, poeta não é o que escreve poemas. Porque escrever um poema muitas vezes é fácil, mas nem todos são poetas. Isto às vezes faz-me lembrar, eu estou na frente, quando a Francisca há bocado disse que não sabia se viesse a Vila Real, se teria assim tanta gente, e a Teresa disse, mas vieste a Vila Real. Pelo menos o corpo veio a Vila Real, nós podemos ver que ela veio a Vila Real. Agora, o que eu me queria referir, sobretudo, é, às vezes a gente escreve, mas se não sentir, eu estou dentro, eu percebo, eu canto. Pronto, eu fiz parte de vários grupos musicais. E a mim o poema diz-me muito. Diz-me muito mais o poema do que me diz a melodia. Embora as pessoas, às vezes a gente diz, faz-se uma melodia para um poema. E é assim que deve ser. Não deve ser um poema para uma melodia. Eu penso assim. Porque nós temos a melodia, vamos fazer um poema, estamos a cingir a melodia para fazer o poema. Enquanto que se fizermos um poema, nem pensamos em melodia. Pensamos mais tarde, possivelmente, pode haver uma melodia a incorporar o poema. E assim é que deve ser. Eu tenho ideia, quando tinha os meus adolescentes, meus 17 anos, eu nasci em Vila Real, e na minha rua havia um rapaz mais velho do que eu, que gostava de escrever. E isto veio a respeito, há bocado, a Francisca ter dito, quando leu aquele poema, se a gente entendeu. Eu não entendi nada, de facto. Isso é verdade. Mas quero lembrar esse indivíduo que escreveu um livro. Ele escreveu um livro e na altura disse, mandou encadernar, o livro até estava muito bonito, e disse, toma lá um livro, vais ler, este é o meu primeiro livro, é o único livro que eu escrevi até aqui. E eu li, aquilo era um livro tão confuso, tão esquisito, que eu não percebi nada. E cheguei ao pé dele e disse-lhe assim, e ele perguntou-me, então, já leste? E eu disse, já li, mas não percebi nada, não sei. E diz ele, nem eu, dizia ele. Ele próprio percebeu o que escreveu. Por isso é que eu digo que isto tem que haver. E isso é que eu gostava. O que é, de facto, um poeta? Eu não sei, o poeta é o que escreve poemas, não é? O poeta, possivelmente, será o que sente aquilo que escreve. Se calhar o melhor poeta é aquele que nunca escreveu poemas. Se calhar. Porque eu pelo menos defendo esta ideia, não é? Não precisa necessariamente escrever poemas, como estava a dizer. Eu gostava de dizer só uma coisa, desculpa. Diga. Aqui a minha esposa também escreve poemas. Ela já escreveu, inclusivamente, ela já publicou, não oficialmente, mas eu tenho poemas muito bonitos. Não é com poemas, está aqui ao meu lado, mas isso não é. E eu até já lhe disse... Estamos a fingir que não está. Para mim é o trabalho de uma poeta aqui de Vila Real. Eu não quero... Sabe, ela não é...
eu já lhe disse, eu não quero publicar a título póstumo. prefiro não os ler quando estiverem publicados. Mas eu sinto que ela, quando escreve de facto aquilo que sente. E é isso que eu acho que deve ser um poeta. Mas se não é, respondam a essa pergunta, o que é de facto ser um poeta, que eu não sei. A Flor Bela Espanca tem um poema que diz o que é ser poeta. Ser poeta é ser mais alto. Ser mais Está alto. aqui na antologia. Está aqui Está aqui na antologia. É só por causa do palanque. Exato. E eu nem assim, como é Não é que preciso, 58 não é preciso ter 1,80 m para ser poeta. Claro. Alguém quer... Não, eu acho Eu que... só- Sim, desculpa, diz, vai, Miguel. Ricardo. Não, é só continuando a ideia, a poesia pode ser encontrada em várias coisas, no cinema, numa escultura, o poético, digamos assim, não é? A poesia. Não tem necessariamente de se passar só pelos poemas, não tem necessariamente só... Às vezes há poetas que escrevem um livro na vida. Há um Camilo Peçanho, por exemplo, que nem sequer foi ele que arranjou aquele livro, foi uma amiga dele muito próxima, que compilou os poemas todos do livro. Portanto, ele escreveu a vida toda e só publicou aquele livro porque a amiga quis que ele publicasse muito aquele livro. Portanto, às vezes nem é preciso... E é um dos poetas que nós mais estimamos do século XX, em Portugal. Portanto, quer dizer, não precisa de escrever. Eu acho que poesia, antes de mais, é qualquer coisa que existe aí Eu livre. creio que é um sentimento. Porque se nós acordamos de manhã e o sol e temos uma paisagem que nos inspira, quase me vejo forçada até a pôr no papel aquilo. E às vezes me esqueço e ponho lá assim num canto, não digo nada, não é? Quer dizer, se estou triste num dia, também escrevo sobre a tristeza. Não é? Depois é que eu digo que tem que sentir, e eu adorei ouvi-la ler, porque quer dizer, quando está a ler, você sente que está a ler. Isso é que eu Isso é que eu gostei muito, muito de ouvir. Gostei dos poemas, não é? O seu, que é sentido, não é? Um bocadinho quase como eu, mas eu estou mais envergonhada. Eu gostei muito de vir e ele veio porque eu quase forcei a vida. Bem, isso não temos que saber. Estão cá os dois, ficamos contentes. Estou lá em casa e converso com ele. Não, fiquei contente que ele próprio foi, pronto, falou e realmente... Sabe que eu estava já passando aqui a palavra, mas aqui estamos à vontade, toda a gente pode... Mas estava a ouvir-vos e a sua pergunta e estava-me a lembrar, eu acho que a poesia é criação, ou seja, a poesia, como disse o Ricardo, o teatro, a música, é criar, não é? Qualquer coisa, como disse, não é? É uma paisagem, ou é tristeza, ou é uma enorme alegria, ou pode ser o tédio, não é? Tudo isso pode ser motor de criação. E lembro-me de uma, já que falámos dela, voltamos a falar, e é uma pessoa que eu falo muito, porque era uma pessoa que eu amei muito, que é a Ana Luísa Amaral, que foi uma grande amiga minha que morreu e de quem eu falo muito sempre que posso, porque eu acho que quando gostamos muito de alguém e a pessoa parte, está viva também assim, não é? Podendo recordá-la. E a Ana Luísa dizia uma coisa, numa entrevista que eu lhe fiz há muitos anos, andava eu na Faculdade de Letras e Jornalismo, portanto ainda nem era atriz, depois é que fui estudar teatro, eu fui fazer uma entrevista e perguntei-lhe, já não sei, acerca da poesia, porque é que ela escrevia, e ela dizia, porquê não faço ideia, mas há uma coisa que eu sei, eu escrevo sempre para alguém. Mesmo que eu não saiba inicialmente para quem, ninguém escreve para a gaveta. Escreve-se porque se precisa de escrever. E pode ser para um tio, para um interlocutor abstrato, mas é porque queremos que alguém ouça. Isto obviamente que é simbólico, não é? O ouvir não é necessariamente que queremos que alguém nos ouça, mas é que chegar a alguém. Eu acho que a criação é comunicação. É a tentativa de atravessar uma distância mais curta ou mais longa que nos separa de alguém. E esse alguém pode ser um alguém coletivo, não é? Pode ser... Nós temos poemas extraordinários sobre Portugal e sobre o nosso país, e em que o poeta seguramente estaria a querer, se calhar, falar a um coletivo, aos semelhantes, não é? A instigar nos outros a inquietação que sentia. Mas eu acho que há essa vontade de comunicação e isso pode traduzir-se de muitas maneiras. Portanto, eu concordo com o Ricardo que poeta e o poeta ou artista não é necessariamente sempre aquele que publica,
acredito também que há quem publique e não seja poeta. Também acho que isso é possível. Como acredito que há quem organize conversas e seja um charlatão. Não, está a ver o que eu quero dizer? Portanto, com isto não estou a falar só dos poetas. Eu acho que há pessoas que se autodenominam artistas e, enfim, teríamos que conversar sobre isso. Mas também não interessa muito essas fronteiras, essas caixas. Acho só que a questão da comunicação é uma coisa muito potente, não é? Muito complexa. Passo aqui ao Agora, meu... desculpe, só uma pergunta. Porquê o direito de resposta a poetas de há 70 anos? Olha, eu devo dizer, eu não gosto muito de poetas mortos. Eu gosto, Teve sorte, vieram 4 vivos. Exato. A expressão poeta, eu prefiro poetas... Ou mais, há mais. Poetas que já não estão connosco, poetas, porque os poetas, verdadeiramente poetas, nunca morrem. Isso é uma bela questão. Isso é uma bela questão que eu já falei, até no podcast com o Raquel Marinho, porque tivemos de encontrar uma formulação. Quer dizer, os poetas são de todos os tempos e estão sempre vivos. Isso concordo absolutamente consigo. Agora, para uma questão legal, publicar um livro e não pagar direitos de autor tem de estar muito mortos. Portanto, portanto tem de ter mais de 70 anos no túmulo. Portanto, essa é a questão mais direta para responder a essa pergunta. Mas eles nunca estão mortos. Eles nunca estão mortos, eles estão sempre vivos. Eles estão sempre vivos. Os 70 anos, um pai... Não. Eles estão sempre vivos. Se quiser publicar qualquer coisa que tenha sido escrita por alguém que morreu há mais de 70 anos, já não paga nada a ninguém. É tão simples. Depois eu estava a estranhar, porque admitia os 50 anos, porque há 50 anos, no 25 de Abril, que a dificuldade de ser poeta era muito mais difícil do que é agora. Não é? Sim, talvez. Para a questão, nós sabemos, para censuras, não se podia escrever, não se podia publicar o que se escrevia, porque tínhamos sempre a censura. Eu nunca escrevi, mas escrevi algumas vezes, mas para o jornal, coisas minhas, isso, trabalhei no jornal, mas isso é diferente. Mas eu acho que os poetas do antes de 25 de Abril tinham muito mais dificuldade em mostrar os seus poemas do que os de agora. A vida foi facilitada. Claro. É também a celebração que está aqui nesta antologia disso. Eu queria só, se calhar, discordar um bocadinho da Teresa quando ela diz há quem publique e não seja poeta. Porque isso implica que, de alguma maneira, ser poeta já é uma coisa em si enobrecedora, valorativa. Ou seja, as pessoas escrevem bons e há boa, má poesia. Ser poeta não é ser mais alto. Acho que não é. Ou seja, acho que não há... Eu prefiro dizer, a pintura é o Picasso e é o pintor de domingo. Depois o resto tratará um conjunto de filtros, não é? E de decidir aquilo que fica, aquilo que resta, aquilo que ficará para a posteridade, não nos cabe. E eu acho que não distinguir entre quem é poeta e quem não é, porque escrever um mau livro, o que nós achamos que é um mau livro de poesia, então não é poeta. Eu acho que isso, por princípio, sou contra. Acho que não sei o que é ser poeta, isso não sei responder de certeza. Havia alguém que dizia, eu não sou ministro, estou ministro. Talvez seja algo parecido, estou aqui um bocadinho em poeta, com todas as aspas, mas são muitas outras coisas. Agora, acho que um bocadinho ao lado do que se dizia aqui, os poemas não se fazem de bons sentimentos e intenções, não é? Fazem-se de palavras. Sim, isso é verdade. Por mais que se sinta, o sentimento, sim, pode ser criação de várias maneiras, pode ser relação com o outro de várias maneiras, uma pessoa pode sentir tão ou mais intensamente, porque há também este mito, que os poetas são, de alguma forma, aqueles que sentem mais do que os outros. Não sentem. Traduzem isso, há uma coisa que eles sabem fazer, que é traduzir isso em palavras. As pessoas que não escrevem poemas não sentem menos intensamente, menos profundamente do que aqueles que escrevem poesia. Mas, de alguma maneira, esse mito perdura, não é? Do poeta ser uma espécie de pessoa excepcionalmente sensível. Não é. Só põe palavras no papel e outras pessoas decidem que quer publicar e as outras pessoas decidem eventualmente que querem ler. Pronto, os bons sentimentos não fazem boa poesia, fazem bons sentimentos. Podem fazer, não fazem por si boa poesia, não é? E é isso, e sobretudo dizer, quem escreve não sente mais.
E eu acho que isso é mesmo importante, porque é um mito. Só para dizer uma coisa. Por exemplo, o Augusto Gil fez aquele poema Balada da Neve. Conhece, não é? Sim. Cai. Eu pergunto a mim mesmo, e sei que conheço a história dele, o Augusto Gil foi inspirado precisamente pela natureza. O Augusto Gil, quando fez o poema, foi no momento em que ele estava, em que viu cair a neve. Que ele diz, batem levemente, como quem chama por mim, será a chuva. Aquele poema foi de facto inspirado no momento em que ele estava, digamos, extasiado com Não sabemos. Não, diz a história dele. Mas Quer dizer, pode ter sido inventado, não sei se foi inventado. a obra é, alguém disse, a obra é a máscara mortuária da sua intenção. Tudo intenção está ao inverno cheio. Fica, não é? Fica a máscara mortuária que supostamente seria o rosto do que estaria vivo, não é? Que depois desaparece e fica só o gesso. Sim. Mas não se sabe se o rosto não foi esculpido à mão e não estava lá cara nenhuma por baixo. Não sei. Não confiem nos poetas. Não confiem nos Os poetas. poetas mentem. Não, mas sinceramente, o que eu quero dizer com isto é, quando se pega da poesia da Safo ou do Camilo Pissarro, se não tivermos acesso àquilo que os próprios poetas, os próprios escritores ou artistas construíram sobre como é que aquele quadro, aquilo que eu vos disse sobre o Rimbaud, quando eu estava, se calhar pode ser mentira, não é? Sobretudo, não acrescenta nem tira ao poema. Pode ser uma curiosidade em modo de conversa, porque nós aqui não estamos só... Estamos em conversa. Mas para o poema, não, as histórias rocambolescas que podem estar na origem do poema podem ser bom motivo de conversa. Mas não substitui o poema, não acrescentam, não sabemos. O que resta é o que está ali. Pois. E daqui a uns anos, nem isso restará. Mas... E mesmo o que está ali e o que resta vai depender não só do tempo, como dos tempos, Sim. da moral, dos costumes, Claro. daquilo que se decidir queimar, daquilo que se decidir esconder, daquilo que se decidir enaltecer. Sim. E pronto, isto vai também encontrar um bocadinho esta dificuldade em encontrar mulheres no cânon, mas o que é o cânon, quem o fez, para que é que ele serve, não é? Sim. Então, isto só para acrescentar os meus 2 cêntimos, que é, eu ainda não consegui responder essa pergunta, o que é ser poeta, por isso mesmo, porque há tantas variáveis absolutamente incontornáveis e incontroláveis para o definirmos. A única coisa que eu vos posso dizer é, alguns dos 2 melhores poetas que eu alguma vez conheci, mas eram tipos prodigiosos, não sei se ainda o são, nunca publicaram um único livro. E, portanto, dificilmente alguma vez leremos alguma coisa deles. Pois, eu só queria dizer uma coisa que é, eu quando estava a dizer, se calhar há pessoas a publicarem livros que não são poetas, eu não estou de todo a dizer que ser poeta é ser mais alto, até porque eu sou atriz e também posso dizer, há muita gente a fazer teatro que se calhar não é ator. O que eu quero dizer com isto é, o que define um não poeta para mim, ou para mim, quer dizer, isto é mesmo uma questão de opinião, e há pessoas que publicam livros por muitíssimas razões, porque também é um negócio. Há pessoas que pisam palcos por muitíssimas razões. Agora, se vemos quem somos nós para estar a aferir a esta pessoa está pela razão certa, isso eu não faço ideia. Não é? Eu sei que há poetas que escreveram coisas aberrantes, que foram celebradas na altura, que eu hoje olho, e eu, por exemplo, custa-me, porque tenho apreço pela palavra poeta, e depois já é a minha biografia, a minha história, eu tenho dificuldade em chamar aquilo poesia, porque até o que está ali, indo ao encontro do que estás a dizer, é o que está ali enquanto motivo, intenção, porque também é sobre as intenções, ofende-me, choca-me, não é? E, no entanto, era o poeta da sua altura, não é? E, portanto, o que eu quero dizer com isto é, e concordo com a Francisca, ser-se poeta, enfim, é uma coisa que será impossível de definir, não é? Agora, que me parece, isso sim, e acho que isso também é a beleza de estarmos aqui, e por isso é que também é possível 4 pessoas dizerem coisas tão distintas sobre isso, é há qualquer coisa que não se explica. E essa é que é a coisa que é linda, como dizia o nosso também querido poeta, não é? Essa é que é a coisa que é linda, que é difícil de abarcar, é difícil de explicar, não é? O que é... Há os poetas que falam da visita da musa, a musa visita ou não visita. O que é a musa, não é? É a manhã... Como se chama, desculpe? Lucília. É a manhã da Lucília e a paisagem que a Lucília vê. Essa será seguramente, se calhar, a mesma que o Miguel quando lê o Rimbaud. Não sabemos, porque se calhar o Miguel nunca leu o Rimbaud.
Sabemos lá. Pronto. Não, mas é verdade, isto do Miguel Ângelo aqui também é poesia, eu acho, não é? É verdade. Eu vou-vos contar uma coisa muito rápida. Um dos maiores atores com quem eu contracenei, numa contracena em cena comigo, perdeu o texto, como nós costumamos dizer, teve uma branca, não é? Aquela coisa, esqueceu-se do texto. E teve, se calhar, a melhor noite que eu o vi ter. E ele não estava a dizer nada do que era o texto do espetáculo. Ele começou a improvisar e inventou uma parte do texto num espetáculo ali, por acaso, no Teatro Nacional. Quer dizer, inventou uma parte do texto e foi mais... Ator também é uma palavra, enfim, que pode ser muita coisa, mas foi mais criativo, mais genial do que todo o trabalho que muitos dos atores, não é? Fazem de forma disciplinada, escorreita e tal, decorar o texto, dizê-lo bem, técnico, E ele ali esqueceu-se, vamos sobreviver. Exatamente, vamos sobreviver. E foi por ali fora e eu pensei, acabou, força Carpelega. Ou seja, há aqui também uma dimensão de inexplicável que eu acho que é o que também nos mantém nesta tensão, não é? De querer aferir o que é a coisa. Mas só porque eu queria fazer mesmo isto, eu não acho que ser poeta é ser mais alto. Sim, eu só queria... E não acho que ser artista é ser mais alto. Até porque muita gente que faz esta profissão não é grande espingarda. Como pessoa. Mas quem o disse é uma grande poetisa, não é? Sim. Eu se calhar posso. Eu hoje de manhã estava a pensar, ok, poesia, revolução, 25 de Abril, o que é que levo? E lembro-me de traduzir um bocadinho. Não é uma coisa que eu... não é que eu subscreva inteiramente, não é também um programa, é um poema, mas é um poema do tal Joshua Clover chamado Transistor. E eu acho que se calhar, neste caso não será um princípio de conversa, mas é um bom princípio de conversa para mim, mas que também toca naquilo que a Francisca estava a dizer sobre o que restará, o que não restará. No fundo, a importância que nós damos à poesia hoje pode ser muito diferente no amanhã, mas que tem a ver, aqui, neste caso especificamente, do poema do Joshua Clover, com a revolução e com a maneira como ele vê a relação entre poesia e revolução. E diz assim: haverá uma revolução ou não haverá? Se o segundo, estes poemas não terão passado de entretãos. Se o primeiro, ela vingará ou não vingará. Se o segundo, estes poemas foram melhores do que nada. Se o primeiro, trará motins, fogo, pilhagens e estes espalhar-se-ão ou não. Se o segundo, estes poemas terão sido curiosidades. Se o primeiro, trará mais motins, manifestos, barricadas, palavras de ordem e estes darão o salto para canções populares ou não. Se o segundo, então pronto. Se o primeiro, estas canções populares serão ultrapassadas ou não. Se o segundo, estes poemas não terão sido em nada diferentes das canções. Se o primeiro, a própria ideia de popular será abolida por via de motins, barricadas, manifestos, ocupações, fogos ou não. Se o segundo, passaremos mais um punhado de décadas a falar de cultura. Se o primeiro, a revolução será então destruída por dentro ou por fora. Se o segundo, estes poemas caíram enquanto lutavam. Se o primeiro, haverá confrontos terríveis com antigos amigos e haverá mais manifestos, novas palavras de ordem, ocupações em curso, comunas, e os amantes serão inimigos. Não sabemos o que poderá acontecer para lá deste ponto, mas seguramente isto é suficiente para chegar a algumas conclusões provisórias. O poema deve estar do lado dos motins, pilhagens, barricadas, ocupações, manifestos, comunas, palavras de ordem, fogo e inimigos. Muito bem. Já agora também, continuando esta ideia, eu pensei em trazer para cá um poema, que foi o último poema que eu escrevi, há 2 dias, no 25 de Abril, porque eu sempre quis escrever sobre uma pessoa que não é necessariamente uma poeta, mas que eu acho que é uma poeta, que é a Celeste Queiro. Não sei se sabem quem é a Celeste Queiro. Celeste Queiro foi a pessoa que pôs o cravo na espingarda. Portanto, ela não era florista, ela simplesmente trabalhava num café e como esse café não abriu nesse dia, ela foi para baixo onde morava e deu os cravos aos soldados das Steinmetz. E, portanto, eu sempre quis escrever um poema para ela, homenageá-la com este poema,
talvez fundindo um bocadinho a minha voz com a dela, porque é o que acontece no poema, mas não querendo suplantar-me sequer ao que ela fez, porque o que ela fez foi poesia. Nós chamamos Revolução dos Cravos por causa dela. E é uma grande mulher que eu espero que, seguindo a ideia do Rui Tavares no discurso do Parlamento, lhe façam uma estátua. Deixo já aqui o repto que vai ser ouvido em podcast. Façam uma estátua à porta do Parlamento, porque é a pessoa que nós devemos este bonito gesto, que fez a Revolução, que pôs a cereja no topo do bolo da Revolução. E, portanto, é com muito gosto que leio este poema aqui hoje. Celeste Queiro. Nasci nesta cidade onde sempre trabalhei e tenho 40 anos. 41 daqui a uns dias. Tomei a liberdade de me levantar cedo, neste dia de abril, e de ir trabalhar, apesar deste tempo tão frágil, tão difícil. Apesar de não ter flores para vender. É que eu não tenho flores para vender. Toda a gente acha que fui florista. Tomam a liberdade de o achar. Mas trabalhava num simples café. É esta a verdade. O que realmente se passou foi que tomei um braçado de cravos que tinham vindo de Tavira. Tomei essas flores nas minhas mãos e fui para casa, desci à cidade. O que fiz talvez tenha sido tomar a liberdade nas minhas mãos para a passar aos outros, em cada cano de espingarda uma flor. O meu nome é Celeste Queiro, nome do poeta a quem Pessoa chamou de mestre, porque quase não sabia ler, mas sabia mais do que os outros. Hoje em dia, alguns tomam a liberdade de me chamar Celeste dos Cravos. E eu não me importo. Sei que a liberdade pode ter muitos nomes, habitar muitos céus, como o do meu nome. Ela sabe que fez esse poema. Não sei, mas ela está viva e espero que lhe façam homenagem ainda em vida. Isso é que é importante. Francisca, também te lancei este repto de trazeres alguma coisa que pudesses querer partilhar connosco. É verdade, eu trouxe também um dos últimos poemas que escrevi, que há de sair brevemente numa antologia. Este poema não fala sobre o que é ser ou não poeta, mas fala sobre o que é haver ou não poesia. E eu não sei o que é ser poeta, mas para mim a ideia de poesia no mundo, na vida, tem, apesar de tudo, uma definição bastante concreta. Não necessariamente fácil. Então o poema chama-se A Última Carta. E começa aqui com a citação de uma frase grafitada no betão da construção de mais um hotel no Porto. Vocês pensam no fim do mundo, nós pensamos no fim do mês. E começa. Senhor Presidente, faça o que for possível. 50 anos depois de 74, a poesia ainda está presa. Não me entenda mal. Escrever não é um problema. Há sempre um papel, um lápis, uma caneta, uma árvore ao fundo pousada sobre um gato. Há sempre uma ideia mais ou menos circular de luz que cai autêntica como um petroleiro a arder no último horizonte do Oceano Pacífico, ou a Ave Maria de Schubert que uma soprano ensaia algures no quarto andar de um prédio muito velho, com janela para a rua. Há sempre velhos sentados nos bancos de pedra do Jardim do Marquês, num jogo calado entre a morte e a última carta a ser virada. Mas, Senhor Presidente, a maior poesia é a que não se lê. Por exemplo, poder pendurar na parede da casa que habito uma fotografia dos meus pais no ano em que se conheceram. Era o verão quente de 75. Não sei se isso importa para alguma coisa. Com 5 anos via cassetes de concertos do Zeca, não sabia o que gritava à multidão, mas era gente que soava feliz, agarrada a uma espécie de madrugada que talvez nascesse ali agora. Foi em 1995. Não sei se isso importa para alguma coisa. Depois estudou-se porque era importante, sair do país para poder sair de casa, voltar porque a família precisava. Ninguém morreu, Sr. Presidente, não se preocupe. Mas ainda se ganha o salário mínimo a 2 anos da reforma. E mastigam-se longuíssimos anos a falsos contratos. É necessário, dizem, com os bolsos já tão pesados. E agora? Nem sei bem. Mas gostava tanto de poder dizer minhas
as paredes onde como, durmo, escrevo, as paredes a que me entrego numa vida, afinal emprestada a um senhorio. Gostava de ter menos medo do futuro e de alguns homens na rua, alguns com tanta cultura, de poder dizer que a gente que entra nesta casa, que não é minha afinal, é toda feliz, ou pelo menos quase igual. Que fazemos todos no final do mês mais ou menos o mesmo esforço para poder ao final do dia abocanhar a mesma dose de carne. Gostava de saber, este corpo que alimento com o meu trabalho, com que me sento, com que depois me levanto e leio segurante estas folhas que tremem nas mãos deste corpo, este corpo com que escrevo exatamente estas palavras, gostava de saber este corpo que me inteiramente meu e não de quem decide esfolhá-lo na Constituição sempre que bate a tesão das eleições. Sou ainda filha da época e gostava de ver frutos meus, dar-lhes, quem sabe, uma horta ainda verde. Talvez um gato, lembra-se? A poesia concreta das coisas, lembra-se, Sr. Presidente, lembra-se. Gostava de ter, afinal de contas, poemas mais felizes a dançar na cabeça. Ler um livro à sombra, plantar uma família, escrever poesia, pendurar na parede uma fotografia, sem para isso ter de pedir permissão. Estamos em 2024 e não sei se isso importa para alguma coisa. Nunca tive jeito para jogar cartas, Sr. Presidente, ou para jogos de silêncio. Mas atiro palavras como quem espera pela próxima jogada. É que o verso livre, tal como o naipe do trunfo, será sempre, depois do jogo, depois da morte, depois de tudo, a última carta a ser virada. Claro. Sim. Não, eu só queria aproveitar, já que estou aqui, que se está a falar do 25 de Abril, para falar de outro direito de resposta. No dia 25 de Abril, para além da massa de gente que encheu e que desceu a avenida em Lisboa e noutros lados do país, numa rua, para quem eventualmente não conhecem assim tão bem Lisboa, numa rua de Santa Engrácia, um conjunto bastante largo de pessoas ocupou uma casa abandonada há 15 anos, que foi em tempos um asilo para crianças desvalidas da Fundação Dom Pedro IV, e desde então limpou o espaço, organizou concertos, recebeu crianças, recebeu os vizinhos, e eu não sei se é poesia, mas gostava então de aproveitar a ocasião para ler aquilo que eles escreveram. Hoje, 50 anos após o 25 de Abril, vemos ser posto em causa o direito fundamental à habitação e a espaços coletivos de apoio mútuo e lazer, longe da gentrificação e massificação do turismo em Lisboa e outros lugares. Vemos lucros subirem e direitos desaparecerem sob o fantasma do fascismo e os tentáculos da especulação. Hoje, 50 anos após o 25 de Abril, lembramos o PREC, período revolucionário em curso, lembramos as ocupações, as comissões de moradores, as assembleias populares, a reforma agrária, as coletivizações, as ocupações de terras e fábricas, onde a revolução se concretizou e os sonhos construíram alternativas de futuro. Hoje invocamos esta luta para nos reapropriarmos das nossas vidas, dos nossos bairros, das nossas cidades, dos nossos campos, montanhas e rios. Reivindicamos espaços para viver, habitar, comer, dormir, conviver, amar, dançar, debater, criar, sonhar, ler, escutar, ver, aprender, construir e existir fora da lógica da guerra e do capital. Queremos espaços coletivos, comunitários, multiculturais, ateliês, rádios, bibliotecas, concertos, cinemas, exposições e cantinas populares. Queremos habitação digna e acessível para todos. Queremos o direito à cidade, à casa, ao lugar e à terra como existência incondicional no mundo. Sonhamos com um mundo onde caibam muitos mundos. Somos muitas e diversas, vimos de todas as partes. Somos trabalhadores, estudantes, precárias, queers, operárias, músicos, filósofos, artistas, cientistas, camponeses, migrantes, viajantes, rebeldes. Sonhamos com um mundo onde caibam muitos mundos,
Pronto, é isto. Nós estamos mesmo a terminar. Por mim, ficaríamos aqui pela noite dentro, porque... adorava, digo-lhe já, mas lá está, uma bela questão, não é? Estamos aqui livres dentro de alguns espartilhos, de algumas regras, que também são obviamente, as do teatro e das pessoas que estão a trabalhar, que há aqui uma equipa a trabalhar à qual agradeço profundamente também a sua disponibilidade. Está ali... Enfim, eu conheço este rapaz, o Henrique, eu conheço o Henrique eu não vi o Henrique não sei há quantos anos, mas o Henrique é filho da minha professora do 5º ano e do 6º ano, que foi uma das pessoas que mais me marcou, a minha professora de português. E chego aqui, está o Henrique, isto também é a poesia da vida, lá está, a poesia de que falava a Francisca, é estar ali o Henrique, que eu não vi há tanto tempo e que faz som num teatro, e eu sou atriz, e os dois estamos ligados pela Maria José Couto, que foi a minha professora e que é a mãe dele. Agradeço, obviamente, à equipa do teatro, e à equipa do Teatro Nacional e à Rita, que está aqui. E, se calhar, só mesmo para terminar, e pedi, obviamente, a brevidade possível, porque não queria mesmo deixar de fazer esta reflexão, que pode ser parca, não me interessa, não é sobre ser eficaz. A propósito da poesia e desta inutilidade da poesia, e eu concordo, embora acho que o Barahona vê bem mais longe do que eu consigo ver neste momento, mas... Depende dos temas. Sim, também é verdade. Mas estou aqui com 3 pessoas que escrevem, para não ir à palavra que estávamos aqui a questionar, mas que escrevem e num tempo como este, em que vivemos em democracia e em que, apesar de tudo, há muitas liberdades que foram conquistadas e que eu acho que devem ser celebradas, porque senão estamos também sempre a dar um bocado a entender que as coisas não mudaram muito, e mudaram, e depois caímos em discursos muito perigosos, como se fosse possível voltar atrás. E não pode ser. Quer dizer, mas não pode ser. Perguntava-vos, quando escrevem, quando criam, há uma sensação, ou melhor, quando é que a responsabilidade vos assalta? A sensação de responsabilidade em relação a esse ato, enfim, que não deixa de ser um ato de preenchimento de espaço, não é? Seja porque publicam, seja porque falam para pessoas como estamos aqui a fazer. Gostava que falássemos um bocadinho sobre a responsabilidade do ato criativo, sendo que isto é uma pergunta, se calhar, que também dá para mais 5 horas de conversa. O Miguel pode começar já ali a escrever no seu caderno, mas gostava só que terminássemos só um bocadinho com esta questão, que acho que é uma bela questão para terminar. Acho que eu sinto-a muito. Foi a razão pela qual acho que tentar ser justo para com aquilo que se tem para dizer e necessariamente para com o mundo é uma coisa que é uma tarefa a partir de impossível. As palavras nunca estarão à altura daquilo que seria preciso dizer. Isto está longe da canção que era preciso escrever, dizia o Roberto Helder, e é o que eu sinto sempre. Está sempre longe da canção que era preciso escrever. Daí ter estado 6 anos, 7 anos sem publicar, a certa altura, entre 2016 e 2013. E acabou por ser preciso um gancho muito específico para conseguir arrancar-me disso. Um poeta que eu gosto muito, o Sean Bonney, a certa altura dizia: é impossível escrever poemas nestas circunstâncias. Falava de circunstâncias políticas em Inglaterra em 2011 e, portanto, começou a escrever cartas como forma de sair da impossibilidade de escrever poemas. Eu acho que eu vejo-me sempre nesta dificuldade, porquê e como escrever o que é um poema, para já, pronto. Vejo-me sempre perante essa dificuldade. Acho que ser justo para com o material, com aquilo e depois a decisão é uma coisa, em parte arbitrária, sobre porque é que queres publicar, tem a ver com dar e abandonar. Ou seja, nós estamos sempre a falar com alguém, mas esse alguém pode ser alguém que não são as pessoas necessariamente que estão à nossa frente. Portanto, larga-se o livro e ele pode encontrar ou não. Pode estar perfeitamente a pregar para o deserto. Eu hoje quando me perguntaste o quê para o 25 de Abril, o quê, uma vez mais, eu pensei, Luísa Neto Jorge, pensei, os 19 recantos da Luísa foram publicados onde? Quando? Não, isto foi em 60 e tal. Ela publicou alguma coisa depois do 25 de Abril, ela teve sempre a publicar de 73 a 89, 16 anos. Até morrer. Até morrer. Portanto, entre 73
E depois, o 25 de Abril veio e ela nunca mais escreveu uma linha. Ou melhor, escreveu nunca mais publicou um livro. Não é? Depois veio o Alume, foi publicado em 89, quando ela morreu, mas ela nunca mais publicou. O Assis Pacheco teve 9 anos, vindo da Guerra Colonial, veio de lá dizer, eu tenho que escrever sobre isto, e teve 9 anos para conseguir escrever o que quer que fosse. 5 anos, diz ele, tudo para o lixo, tudo o que escreveu. E eu acho que isto deve ser levado a sério. E depois tu nunca sabes. A aposta é sempre um risco. Mas deve ser levado a sério. Porque é que a pessoa quer escrever e porque é que a pessoa quer pôr qualquer coisa cá fora. E, portanto, pode-se perfeitamente estar 9 anos ou 16 anos, até morrer, sem escrever. É perfeitamente justo e, se calhar, não ponho de todo de parte que me possa acontecer. Se não houver uma boa razão para o fazer, não o faço. Eu acho que a minha resposta, talvez não encontro disto, é que eu arranjei uma estratégia, percebi uma estratégia ao longo do tempo. Quando eu não consegui escrever, traduzo outros. E, portanto, dar voz a outras pessoas. Foi o que a Luísa Neto Jorge fez também. Exatamente. Eu gosto muito de me ver como poeta-tradutor. É essa a faceta que eu mais aprecio. E eu gosto mais de publicar, que se tivesse... Eu faço uma edição de autor todos os anos de poesia traduzida. Eu é que gostei, eu é que faço a tradução, eu é que a ponho cá fora e faço a distribuição. Era para ser este direito de resposta, era para estar assim. Para mim é muito importante dar voz a outros. E isso para mim também me ajuda a olhar para os outros e aquilo que eles fizeram, digamos que enche aquele silo que está vazio e inspira-me a escrever, eu próprio escrever as minhas coisas. E, portanto, eu publico muitas mais traduções do que livros meus. Isso é um facto, portanto, é mesmo por causa disso. Mas eu acho que tento não pensar muito nessa responsabilidade, porque, obviamente, como tu disseste muito bem, Teresa, a poesia é a comunicação, para mim também é isso. O Borges deixou uma vez uma botade, que era o livro só termina quando é aberto pelo leitor, não é? E se o livro sobreviver é aberto por muitos leitores e em muitos sítios, e por isso é que os poetas são de todos os tempos. E os poetas e os artistas, em modo geral, claro. Eu acho que não devemos estar sempre a pensar nisso, na responsabilidade daquilo que escrevemos, porque isso faz com que também haja uma autoanálise constante daquilo que nós fazemos e depois não escrevemos nada, não é? E eu passei períodos em que não escrevi e depois pensei, mas por que não? Ou às vezes é uma coisa que eu tinha mesmo de escrever e que pensei, agora se não publicar também não é importante, mas tenho mesmo de o pôr no papel. Portanto, acho que é por aqui. Para mim é por aqui, não é? Não há uma resposta universal a essa pergunta, tua. Mas, para mim, a tradução funciona sempre como uma forma de estar com os outros, comunicar com os outros, ou seja, eles comunicarem comigo e eu ser o intérprete deles. E eu acho que isso também é uma forma de poesia. Queria só subscrever, eu também sou poeta-tradutor. Pois és. E para mim é isso. Eu passaria de bom grado um ano, se me dessem dinheiro para isso, a ser passador, não é? De poetas estrangeiros para português, que é uma das coisas que mais gosto de fazer. E é isso. É uma versão um bocadinho mais demorada e trabalhosa de olha aqui, então uma coisa tão bonita. Exato. Que eu vi. E passar para outros, não é? É isso. Está aqui, olha, eu quero que chegue a outros. Então, é uma espécie de serviço público. É uma coisa que eu faço. É isso. Eu sou poeta e psicóloga, portanto, estou em Tu ajudas os outros, que é diferente. E vocês também, de formas diferentes. Agora, a minha comunicação com os outros é permanente. Acho que vai haver alturas na minha vida em que eu vou escrever mais do que dar consultas ou ir a escolas ou trabalhar em comunidades. Há anos em que eu vou fazer o oposto, vou escrever mais e vou estar menos em comunidade. Agora, sobre a questão específica da responsabilidade, eu escrevi um livro que me trouxe, de formas muito boas e muito más, muitos direitos de resposta, que foi a Importância do Pequeno Almoço, que é um filme sobre... foi um filme de caraças. Mas é um livro sobre a teoria da reprodução social sob uma perspectiva marxista-feminista, ou seja, eu tive demonstrações de amor incríveis que incluíram
grupos de mulheres receberem-me em casas delas para me oferecerem um pequeno almoço. Isto aconteceu. E aconteceu ser insultada à boca cheia em teatros, ou online, ou o que seja, né? Ou seja, também aconteceu, por exemplo, grupos específicos feministas com os quais eu discordo em muitas áreas, virem pegar no meu livro como sendo uma bandeira deles. E tu perguntas, mas eu concordo com o que esses grupos específicos defendem? Não. E, no entanto, lá estava o meu livro nas mãos delas. Isto para dizer o quê? Esse livro ensinou-me claramente que a única responsabilidade que eu tenho, para além de tentar ser, na medida do possível e das minhas limitações enquanto humana, Claro. ser íntegra na minha vida e ser feliz, sobretudo a minha grande responsabilidade é escrever exatamente como apetecer. Exato. Porque a partir do momento em que eu começar a condicionar-me por aquilo que pode ou não acontecer e às mãos onde este livro pode ou não parar, eu deixo de conseguir fazê-lo. Que também é justo não o fazer. E foi exatamente o que eu vos pedi neste direito de resposta. Serem quem vocês eram. Sem vos darem os limites. Era para ajudar a Teresa aqui no Full Circle. O moderador Ricardo Marques aqui a fechar a... Posso dizer uma coisa sobre Ele subverte sempre. Porque na verdade, a teoria da reprodução marxista, na verdade, nós tivemos um texto em 75 em Portugal, no Cravo, da Maria Velho da Costa, que é o Revolução em Mulher. Que acabou de ser reeditado. Li esse texto anteontem. Pronto. Que acabou de ser Que é para mim reeditado. o texto mais bonito escrito sobre o 25 de É Abril. lindo. E é um texto onde se passa do pré ao pós 25 de Abril, mas se acaba onde se começou. É um texto em loop que começa com o pequeno almoço, digamos assim. Começa com as mulheres a levantarem-se de noite ainda faz noite, e a prepararem a comida e a acender o fogo para os seus entes queridos que ainda dormem, o marido e os filhos e os animais e tudo mais. E depois da Revolução acaba com as mulheres a fazerem exatamente a mesma coisa. Acordar os homens, as As bestas revoluções e as crianças adormecidas. acontecem e às vezes os dias, como dizia o Paulo Aluno, os dias continuam a rodar, a mó continua a moer da mesma maneira. Pronto. Não tem que ser a palavra final, desculpem. Não. Eu acho que a palavra final foi quando estavas a dizer os dias continuam a rodar. Estava ali um jovem rapaz que alguém deixou cair alguma coisa que rolou e eu vi ali uma cabeça de um menino que está ali a olhar para debaixo da mesa. E É acho como que quem diz isto nunca mais acaba. Exato, como quem diz isto nunca mais acaba. Portanto, para ti, meu querido, que estás aí e que és o nosso espectador mais jovem hoje, vamos agora terminar. Obrigada por teres vindo. Espero que tenhas levado aqui assim, pelo menos um bocadinho, que tenha sabido bem. Já está tudo a cair. Temos mesmo que terminar porque a casa está a vir abaixo, como costuma dizer. Obrigada por terem vindo, a todas e a todos. E 25 de Abril sempre. E que sejam anos melhores do que a memória dos 50 anos que estão para trás. Um abraço a todos e obrigada.